Em uma de minhas leituras, eu li uma frase que me chamou muita atenção e me causou muito impacto. A frase dizia mais ou menos o seguinte: se a nossa devoção a Deus é por medo de ir para o inferno ou por desejo de ir para o céu, ela não é sincera. Por um bom tempo, eu refleti nessa frase e eu cheguei à conclusão de que eu não estava adorando e servindo a Deus pelos motivos certos. Eu estava adorando e servindo a Deus, sim, mas estava fazendo isso motivado pelo desejo de ir para o céu. Isso nos leva, então, a alguns questionamentos. Então, pelo que realmente nós devemos servir e adorar ao Senhor? Qual deve ser a motivação certa para fazê-lo? O salmo no qual nós iremos refletir hoje nos ensina quais devem ser os motivos certos para adorarmos e servirmos o Senhor. O salmista inicia o salmo de número 9 nos incentivando a louvar e adorar o Senhor. Ele diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. E no versículo 2, ele revela que se alegrará no nome do Senhor. Ele diz: em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Em seguida, então, ao longo de todo o seu salmo, o salmista nos mostra os motivos corretos pelos quais nós devemos adorar o Senhor. E neste salmo nós aprendemos que nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele é. E o salmista nos apresenta então aqui 3 características do ser de Deus pelas quais nós devemos louvá-lo. E o primeiro desses motivos, a primeira característica do ser de Deus que nos leva a adorá-lo é por causa da sua soberania. No versículo 7, o salmista ele começa aí reconhecendo a soberania absoluta do Senhor. E em seguida, aí no versículo 8, o Salmo declara que em sua soberania o Senhor ele julga o mundo com absoluta justiça. Deus está no seu trono para julgar. Deus é soberano e ele julga o mundo com absoluta justiça. O salmista diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. A soberania do Senhor, então, diz o salmista, ela se manifesta principalmente no julgamento dos ímpios. O salmista viveu num tempo difícil, em que os ímpios pareciam prosperar. Os tempos eram difíceis. A mentira e a traição rolava solta naquele momento. E o salmista, então, ele diz que chegará o tempo em que a soberania do Senhor se manifestará, principalmente no julgamento do ímpio. E ele diz no versículo 5 aí, que no tempo certo o Senhor apagará o nome do ímpio da face da terra. E no versículo 6 também o salmista ele nos afirma que no tempo certo o Senhor também destruirá completamente a morada e a segurança do ímpio. Portanto, meus irmãos, esse salmo ele nos ensina primeiramente que o Deus que nós servimos é um Deus soberano, que tem o controle da história, que tem o controle da vida de cada um de nós. Nada foge ao controle do Senhor. A absoluta soberania de Deus deve nos tranquilizar diante das injustiças, diante das mazelas que a realidade histórica coloca diante de nós. Embora a maldade pareça prevalecer, no tempo certo, o Senhor agirá para pôr fim ao mal e instaurar o seu reino de paz e justiça sobre a face da terra. Esta é a confiança do salmista e esta também é a nossa confiança. Então esse salmo ele nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele é. A primeira característica é porque o Senhor é soberano. A segunda característica do ser de Deus pela qual nós devemos também adorá-lo é porque o Senhor ele é bondoso, diz o salmista. O salmista, meus irmãos, inicia essa estrofe afirmando que, embora julgue o perverso por causa do seu pecado e da sua maldade, mas o Senhor ele demonstra a sua bondade aos humildes e principalmente
aos oprimidos, é o que diz o salmista. Aí no versículo 9, o salmista declara: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E no versículo 10, o salmista também ele afirma que o Senhor ampara aqueles que o buscam com sinceridade. E ainda no versículo 12, o salmista ele declara-nos: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então, Deus é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que se preocupa principalmente com aqueles que são oprimidos, que são injustiçados. Ele também afirma aí no versículo 18 que os necessitados e os aflitos jamais serão esquecidos pelo Senhor. Que maravilha nós sabermos disso. Ele diz aí no versículo 18: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é justo, e no tempo certo Ele agirá. Essa é a certeza que nós podemos ter. Diante da constatação da bondade do Senhor, o salmista nos exorta a louvá-lo e a proclamar diante de todas as pessoas, diante de todas as nações, diante de todos os povos, os seus grandiosos feitos. Aí no versículo 11 ele diz: cantarei ao Senhor que habita em Sião, proclamarei entre os povos os seus feitos. Finalmente, o salmista clama que o Senhor se compadeça dele pessoalmente e o livre do perigo e da morte. Naquele momento ele estava sendo ameaçado, estava passando por perigo. Então o salmista demonstra aí uma firme confiança de que o Senhor o libertará, de que o Senhor se colocará em sua defesa e em sua proteção. E ainda no versículo 14, ele diz aí, primeiramente, que ele deseja proclamar os louvores do Senhor, exatamente por conta disso, né? Mas também ele deseja se regozijar, se alegrar na salvação operada pelo Senhor. Ele diz que eu me regozije da tua salvação. Portanto, meus irmãos, louvamos ao Senhor pela sua eterna bondade e misericórdia demonstrada para cada um de nós. O Senhor não é um Deus impassível, indiferente aos nossos problemas e aos nossos sofrimentos. O Senhor é o Deus que ampara o aflito e o atribulado. É o Deus que se coloca ao lado dos fracos e indefesos. É o Deus que defende a causa dos oprimidos e injustiçados. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós adoramos. Qualquer outra imagem desse Deus é idolatria. Este é o Deus que se apresenta nas páginas das Sagradas Escrituras. Portanto, nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele é. Primeiramente, porque o Senhor ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. A segunda característica é porque o Senhor é bondoso. E a terceira característica pela qual nós devemos adorar ao Senhor é porque o Senhor ele é justo. A justiça do Senhor é um tema bastante caro e recorrente, tanto nos salmos quanto também nos profetas. Neste salmo aqui, o salmista agradece primeiramente ao Senhor por ele ser um Deus justo, que lhe faz justiça no tempo certo. Ele diz aí que o Senhor julga com justiça e retidão a causa do justo, mas ele diz também que o Senhor concede a vitória àqueles que são justos. O salmista tinha plena confiança de que o Senhor era o Deus que se colocava ao lado do fraco, do oprimido, daquele que estava sendo injustiçado, daquele que era o menor. Então, o salmista tinha certeza e por isso, então, ele clamava diante desse Deus. O salmista declara aí que o Senhor se faz conhecido pelo juízo e pela justiça que ele executa. A justiça do Senhor garante que as nações ímpias cairão nas suas próprias covas, nas covas que elas mesmas cavaram. O ímpio cava uma cova para os outros e ele mesmo cai dentro. Faz uma armadilha para os outros, mas ele mesmo é pego por essa própria armadilha.
E o salmista, no versículo 17, diz também que a justiça do Senhor também garante que todos os perversos serão completamente destruídos. Provavelmente, no contexto do salmista, a palavra inferno aqui se referia ao Seol, ao mundo dos mortos. Então, essas pessoas não durarão, elas serão tragadas pela morte. Então, diante de tudo o que foi dito, o salmista finaliza a sua oração com clamor ao Senhor. Em primeiro lugar, ele pede que o Senhor se levante para julgar as nações. E em segundo lugar, ele também clama que o Senhor haja para que as nações, para que os povos, para que as pessoas reconheçam que são apenas mortais, que não são nada diante do Senhor, que apesar da sua arrogância, eles cairão, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Naquela época, muitas pessoas se consideravam deuses, filhos de deuses, semideuses, e o salmista está dizendo que eles eram apenas mortais e precisavam reconhecer a sua própria finitude e mortalidade. Portanto, meus irmãos, devemos sempre louvar ao Senhor, porque Ele é um Deus justo e santo, que julga com justiça a causa dos aflitos e dos necessitados. A justiça do Senhor garante que nenhuma maldade ficará impune e que nenhuma bondade ficará esquecida. A justiça do Senhor é a garantia de que mais cedo ou mais tarde a justiça e a bondade prevalecerão sobre a maldade e o ódio. O Senhor não permitirá que os grandes pisem sobre os pequenos para sempre, mas no tempo certo ele se levantará, abaterá o grande e o arrogante, mas ele honrará e levantará o abatido e aquele que é de humilde coração. Então esse salmo nos ensina que nós devemos sim louvar e adorar ao Senhor, mas nós devemos fazê-lo pelos motivos corretos. E o salmo de número 9 nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele é. Nesse salmo nós percebemos então 3 características do ser de Deus pelas quais nós devemos louvá-lo. Primeiramente, nós devemos louvá-lo pela sua soberania, porque Deus é um Deus soberano. Em segundo lugar, nós devemos também louvá-lo porque Ele é um Deus bondoso. E em terceiro lugar, nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é um Deus justo. Então, meus irmãos, deste modo, a nossa devoção a Deus, ela não pode ser pelo medo de ir para o inferno ou mesmo pelo desejo de ir para o céu. A nossa devoção a Deus e a adoração que nós prestamos a Ele deve ser pelo que Ele mesmo é. Então, que Deus nos abençoe em nossa caminhada cristã, que nós aprendamos a cada dia os motivos corretos pelos quais nós devemos adorar o Senhor. Até a nossa próxima reflexão.